Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. Você vai saber mais sobre licitações públicas, exceções ao dever de licitar, fundamentos do contrato administrativo, dever de gestão e sanções administrativas. As aulas são com o professor Túlio Silveira. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa da TV Justiça Saber Direito. Eu me chamo Túlio Silveira. Estarei com vocês em 5 encontros. Nestes 5 encontros, trataremos dos contratos administrativos, da elaboração à sua gestão. O tema é de fundamental importância para a comunidade acadêmica, para os operadores do direito e para todos aqueles que, de maneira direta ou indireta, atuam junto à administração pública, direta ou indireta, realizando as aquisições governamentais. Nós teremos como fundamento jurídico o estudo da Lei 8666 de 1993 e da Lei 10.520 de 2002. Iniciaremos a nossa abordagem tratando das licitações públicas de maneira geral. A nossa lei maior, que trata das licitações públicas, decorre da própria Constituição Federal, prevista ali no artigo 37, inciso 21. No artigo 37, inciso 21, nós temos o dever constitucional de realizar licitações para as contratações de obra, de serviços, de fornecimento, para as alienações em geral, serviços de publicidade, inclusive. Com esse comando geral previsto no artigo 37, inciso 21, nós tivemos a regulamentação da Lei 8666 de 1993. Mas antes de adentrarmos propriamente na Lei 8666 de 1993, eu gostaria aqui de passar rapidamente um conceito bem objetivo do que se trata uma licitação. O conceito sobre licitação vem descrito no dicionário como a necessidade de se levar à asta pública a contratação de algum objeto, quer seja esse objeto de natureza pública ou privada. O que a Lei 8666 nos apresenta no artigo 3º nada mais é do que quais são os seus objetivos, a que se destina a licitação e o que ela promoverá durante o seu atendimento. No que diz respeito às licitações públicas, é muito importante que você, telespectador, tenha a ideia inicial de que este assunto não é um assunto atual, é um assunto bem antigo. Quando eu digo antigo, é porque em nosso ordenamento jurídico nós já temos notícia a respeito das licitações públicas desde a época das ordenações filipinas. No que diz respeito às ordenações filipinas, eu peço licença para ler um trecho aqui do primeiro volume, o item 39, e segundo as ordenações filipinas do ano de 1596, não se fará obra alguma sem primeiro andar em pregão para se dar de empreitada a quem houver de fazer melhor e por menos preço. Olha que interessante essa referência às ordenações filipinas com o assunto que nós iremos tratar aqui neste programa. Das ordenações filipinas do Império à República, nós temos uma evolução significativa do tema licitações públicas, principalmente no que diz respeito ao seu aspecto operacional e ao seu aspecto procedimental. Então, na época do Império, nós tivemos um decreto específico regulando as compras governamentais. Saindo do Império e já indo para a República, tivemos então o decreto que estabeleceu o Código de Contabilidade da União e ali já se fazia referência a respeito das aquisições governamentais por meio das licitações públicas. Depois disso, nós tivemos a edição do Decreto-Lei 200 de 1967, onde ali nós já tivemos criada as modalidades de concorrência, tomada de preço e convite. E em 1986, com o Decreto-Lei 2.300, nós tivemos a inserção da modalidade de concurso e leilão. A partir da Constituição Federal de 1988, como eu já havia comentado, havia necessidade, então, de se regulamentar o artigo 37,
inciso 21, quando então, em 1993, o legislador apresenta um projeto de lei que se torna mais tarde na Lei 8666 de 1993. Aí já estaremos tratando das normas gerais de licitações e contratos administrativos. Mas não parou por aí. Em 2000, nós tivemos a criação da modalidade de pregão no âmbito da União, com a edição da medida provisória 2026. Essa medida provisória foi reeditada por algumas vezes e, ao final, foi convertida na Lei 10.520 de 2002. A Lei 10.520 sai do campo da criação da modalidade de pregão para a União apenas e a estende aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal. E essa lei, a 10.520, vem para criar a modalidade de pregão com o objetivo da contratação de bens e serviços comuns. A partir desse regramento e dessa evolução histórica, nós temos que entender o quão importante a Lei 8666 de 1993 traz de procedimentos relacionados tanto para a questão voltada a toda a construção de um sistema jurídico para as contratações públicas, bem como a construção de um sistema jurídico voltado aos contratos administrativos. Então, se nós estamos estudando o contrato administrativo, da sua elaboração à gestão, é fundamental que nós passemos pela Lei 8666 e passemos também pela Lei 10.520 de 2002, sem deixar de lado outras legislações importantes. Digo, se nós formos estudar o arcabouço como um todo, nós teríamos que agregar a Lei 12.462 de 2011, que trata do regime diferenciado das contratações públicas, e também teríamos que incluir em nosso ordenamento, aqui em nosso assunto, a Lei 13.303 de 2016, que trata do regime jurídico para as empresas estatais, ou seja, as licitações para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas o nosso tema, ele vai cingir-se à Lei 8666 de 93 e à Lei 10.520 de 2002, trabalhando todo o arcabouço da fase do planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato administrativo. Compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitações e contratos administrativos. Isso está previsto no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal. Associado a esse dispositivo, nós temos o 3721, conforme já comentei com vocês. E é fundamental que o aluno, que o telespectador, que o internauta entenda que licitar é a regra. Dispensar ou inexigir são exceções ao dever de licitar. O inciso 21 do artigo 37, ele traz um dispositivo bem interessante a respeito desse assunto, onde ele inicia, onde a cabeça do inciso já faz o alerta a respeito da possibilidade da existência das exceções ao dever de licitar. Na medida em que ele trabalha, ressalvados os casos especificados na legislação, e aí nós trataremos na segunda aula quais são essas ressalvas especificadas na legislação, designando as 4 modelagens de exceções ao dever de licitar. E nessa aula, nós então trataremos das modalidades de licitação, do seu desenvolvimento e dos procedimentos como devem ser tratados. Então, o dispositivo estabelece que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. E aí você já pode estar se perguntando, mas professor Túlio, e como é que fica nesse caso as micro e pequenas empresas, onde o senhor está apontando a questão relacionada ao pé de igualdade de condições? A Lei Complementar 123 de 2006, ela traz ali em seu arcabouço jurídico, do artigo 42 ao 49, o tratamento diferenciado
que deve ser dispensado às micro e pequenas empresas. Caro aluno, caro ouvinte, caro telespectador, não há conflito algum nesse caso. Por quê? Porque nós daremos, segundo a legislação, o tratamento efetivo, em igualdade de condições, àqueles que reúnam as condições ideais. Para quê? Para que possa fornecer o objeto adequadamente para a administração. Nessa perspectiva, é necessário se estabelecer cláusulas e condições que assegurem efetivamente a proposta. Quando digo proposta, eu me refiro à proposta comercial e à proposta técnica, itens que serão observados e que serão apontados no momento oportuno. Levando em consideração, então, o nosso dispositivo constitucional para partirmos para a legislação infraconstitucional, irmos para a legislação ordinária, irmos para a Lei 8.666, é importante que a partir desse momento nós tenhamos em mente o seguinte: é fundamental que eu conheça a norma geral para tratar dos pontos específicos que ela vem nos apresentar. Nessa perspectiva, eu chamo a atenção do artigo 1º da Lei 8.666, onde ela apresenta efetivamente o objetivo, os princípios a que ela se destina. No seu parágrafo subsequente, ela faz referência ao âmbito de atuação e faz relação direta com a necessidade de se ter uma norma geral para regular o procedimento. Nessa perspectiva de trabalharmos a ideia da norma geral, é fundamental que você, que está nos acompanhando, também tenha em mente a importância efetiva de que os princípios jurídicos incidem nessa norma e, ao incidirem nessa norma, o que eles trarão de benefício para o poder público, para o operador e para a interpretação da norma. Então, nós podemos buscar vários conceitos relacionados aos princípios jurídicos. Nós temos o conceito de que são verdades fundantes de um determinado sistema. Nós temos o conceito, por exemplo, de Plácido e Silva, onde Plácido e Silva disciplina que princípios, no plural, significam as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce de alguma coisa. Mas eu poderia também pegar o professor Carlos Ari Sundfeld e estabelecer o conceito que ele aplica sobre princípios, onde o princípio jurídico, e aí ele é mais específico, é norma de hierarquia superior à das meras regras, pois determina o sentido e o alcance destas. Veja, então, para o professor Carlos Ari Sundfeld, eu tenho o sentido, que vai estabelecer o alicerce e vai estabelecer o alcance e vai apontar para o horizonte de como é que nós vamos interpretar a norma. Dito isso, é fundamental entendermos que se o princípio é norma e hierarquia superior à das meras regras, qual é a consequência em razão de determinada violação do mesmo? Violar um princípio é muito mais grave do que violar uma norma, do que violar uma regra. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello estabelece, em termos objetivos, que essa é a mais grave de todas as violações. Por quê? Porque se de um lado eu tenho ele como fundamento de um sistema, ao violar esse princípio eu estaria, em tese, abandonando todas as regras que decorrem desse princípio. Na perspectiva de se trabalhar o princípio, então, ipsi literis, o que diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, em curso de Direito Administrativo, editora Malheiros, 22ª edição, violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento, mas a todo o sistema de comandos. Devemos estar atentos não só à norma, mas também aos seus princípios. Estudando, então,
a norma. Eu quero que você, aluno, fique sabendo, mas acredito que já sabe, e vai reforçar apenas esse conceito, de que nós temos os princípios fundamentais que estão descritos no Decreto-Lei 200 de 67, ali no artigo 6º. Nós temos os princípios constitucionais da administração que estão no caput do artigo 37, nós temos os princípios aplicáveis ao processo administrativo que estão descritos na Lei 9784 de 99, e nós temos os princípios aplicáveis às licitações de contratos administrativos que estão descritos no artigo 3º deste diploma. E que passo aqui agora a estabelecer com vocês uma relação de intimidade para que a intimidade com estes princípios possam ser utilizados na operação da norma, na escolha da modalidade, na definição dos requisitos de habilitação, na definição das regras de julgamento, na definição dos critérios de adjudicação, quando eu vou eleger o regime de execução, se vai ser indireto, e qual dentro desses regimes de execução, até chegar no próprio contrato administrativo. Então, o artigo 3º da Lei 8666, assim, descreve de maneira cristalina. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Todos são iguais perante a lei. A seleção da proposta mais vantajosa. Na seleção da proposta mais vantajosa, eu gostaria aqui de me relacionar com você e dizer o seguinte: selecionar a proposta mais vantajosa de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório e dentre os tipos de licitação que estão previstos na lei. E aí, já me adiantando aos tipos de licitação, eu tenho o menor preço, eu tenho a técnica e preço, eu tenho o maior lance ou oferta. E nessa perspectiva de trabalhar os critérios de julgamento, a administração seleciona a proposta mais vantajosa. Então, o que nós temos? Menor preço, melhor técnica e preço e maior lance ou oferta no caso da modalidade de leilão. A proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. O que significa na prática o desenvolvimento nacional sustentável? Que toda licitação pública deve estabelecer como parâmetro as regras em que o Brasil está adstrito e, aproveitando os recursos materiais e os recursos humanos, desenvolver um contrato dentro de um mínimo possível e de um mínimo essencial para que a administração e a coletividade recebam em troca essa vantajosidade. E esse desenvolvimento sustentável não é só no aspecto ambiental, é no aspecto social, no aspecto material, no aspecto do trabalho e todos os componentes que estão envolvidos direta ou indiretamente nesse quesito da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E aí ela vai ser processada e julgada de acordo com os princípios da legalidade, ou seja, eu vou atuar conforme a lei da impessoalidade, eu não vou beneficiar o amigo, mas também não vou perseguir o inimigo. Eu preciso ter em mente que aquilo que está se tratando é a coletividade e, como tal, deve ser respeitado. Nós temos a moralidade, onde não se deve apenas tão somente trabalhar aquele maniqueísmo de bem ou mal, bom ou ruim, mas a moralidade administrativa naquilo que é ideal para atender os fins aos quais a administração se propõe a trabalhar para a coletividade e ao interesse público primário, que é a coletividade. Publicidade, onde todos os atos são públicos e acessíveis ao público de maneira geral, não devendo a administração impedir acesso aos documentos, às informações, salvo para os casos onde eu tenho o sigilo documental conforme a lei de acesso à informação. Além da publicidade, nós estendemos aí a eficiência, onde a administração deve fazer mais com menos. E para o direito italiano, eficiência nada mais é do que boa administração. Trabalhando a parte dos princípios, nós ainda temos o princípio da igualdade, que aí ele sai um pouco do campo da isonomia, onde a igualdade eu vou dar tratamento igual àquela coletividade que possui os mesmos direitos, os mesmos benefícios, né?
Então, se eu for pensar, por exemplo, no caso das micro e pequenas empresas, vou dar tratamento igualitário a elas em razão da sua condição de micro e pequenas empresas. Daí decorre a igualdade como um sucedâneo da própria isonomia, trabalhando dentro do processo licitatório. Nós temos a probidade administrativa, que diz respeito à honestidade administrativa. Nós temos a vinculação ao instrumento convocatório. Esse princípio, eu digo a vocês, que é um princípio fundamental, porque se pudesse fazer aqui uma analogia com algum esporte, eu faria da seguinte maneira. Quando entramos para competir, já entramos sabendo de todas as regras do jogo. A vinculação ao instrumento convocatório nada mais é do que tomarmos conhecimento e permanecermos como estamos dentro dessa regra previamente estabelecida, onde o contratado nem a administração pode descumprir aquilo que foi estabelecido inicialmente. E o julgamento objetivo é aqueles que lhes são correlatos. Nessa perspectiva, é fundamental que a própria Lei 8.666, ao disciplinar que é vedado admitir, incluir, tolerar nos certames cláusulas ou condições que comprometam o ambiente da competição, ela o faz levando em consideração todos esses princípios e, acima de tudo, trabalhando uma regra objetiva em que todos tenham conhecimento previamente e, a partir desse conhecimento prévio, possam montar as suas propostas comerciais. É importante definirmos que nessa regra, para os processos licitatórios, se contarmos as etapas, desde o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor e a gestão do contrato, nós temos alguns procedimentos que devem ser observados. O que eu quero tratar com você aqui agora está relacionado intimamente às regras de participação em uma licitação. O legislador definiu objetivamente, no artigo 27 da Lei 8.666, de 1993, quais eram as condições de habilitação no certame. Mas primeiro eu preciso conceituar o instituto denominado habilitação. A habilitação nada mais é do que a demonstração de que os concorrentes comprovem, reunirem o mínimo essencial para poder trabalhar, para poder executar, para poder atuar junto à administração. Trabalhando as regras do 27 da Lei 8.666, nós temos uma relação taxativa do 28 ao 31, onde a administração não pode incluir nenhuma exigência. Ela só poderá fazê-lo de acordo com o rol taxativo previsto nestes dispositivos. Então, se pararmos para analisar ponto a ponto esses dispositivos, nós encontraremos os seguintes requisitos de habilitação. O 27 faz referência à relação taxativa. E vamos explorar uma a uma agora. O 28, nós temos a habilitação jurídica do interessado. A habilitação jurídica nada mais é do que a reunião de todas as condições voltadas à sua forma de existir daquela entidade. A pessoa jurídica, uma pessoa natural, e ali relaciona-se de forma taxativa quais são os seus documentos. A exemplo, o cartão do CNPJ, que a legislação faz referência ao CGC, né, mas o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, se for pessoa jurídica, o RG, se for uma pessoa natural, e o ato constitutivo, a ficha de empresário individual, ali nós temos o quê? A necessidade da demonstração de que aquele que está se apresentando está formalizado e dentro da lei e dentro daquelas regras mínimas previstas no artigo 28. No artigo 29 da Lei 8.666, nós temos as regras previstas para a demonstração da regularidade fiscal desse fornecedor. Em termos práticos, o que diz respeito à regularidade fiscal? Que ele está em dia com as suas obrigações relativas ao fisco federal, estadual ou do Distrito Federal e municipal. No aspecto dos tributos federais, dos tributos estaduais, dos tributos municipais,
a obrigação principal, as obrigações acessórias, se relaciona efetivamente com aquela possibilidade de eu me apresentar e demonstrar que eu não tenho nenhum débito com o poder público. Como eu não tenho débito com o poder público, eu posso ser contratado por ele. Essa perspectiva legal, ela decorre do artigo 195, parágrafo 3º da Constituição Federal, onde é ali afirmado o seguinte: aquele que estiver em débito com o poder público não pode ser por ele contratado ou receber benefícios. Portanto, o poder público precisa saber se o sujeito está regular perante o fisco. Mas esse tema, nós temos um chamado muito interessante. Diz respeito ao tratamento diferenciado que deve ser conferido às micro e pequenas empresas. Com o advento da mudança que foi apresentada na Lei Complementar 123, alterado pela Lei Complementar 155 em 2016, a regularidade fiscal deve ser apresentada pelas micro e pequenas empresas nas licitações, ainda que elas estiverem irregular. Ele pode participar, ele apresenta a certidão ainda que irregular e a administração lhe dará 5 dias úteis para que ele regularize essa situação, podendo prorrogar por mais 5 dias úteis, caso haja demonstração efetiva da necessidade da prorrogação. Então vejam que nesse aspecto da regularidade fiscal, nós temos aí uma exceção que é apresentada às micro e pequenas empresas. Os demais portes de empresa não têm esse tratamento, não recebem esse tratamento diferenciado, que diz respeito à regularidade fiscal para os fins de assinatura do contrato. Essa é a regra estabelecida pela modificação introduzida pela Lei Complementar 155 em 2016. Voltando à questão relacionada, então, à habilitação dos licitantes no que diz respeito à regularidade fiscal, essa demonstração deve ser feita pelos interessados em participar do certame, com esta exceção apresentada às micro e pequenas empresas, onde ela pode apresentar a documentação a documentação irregular, mas ela deverá ter um prazo de 5 dias úteis para regularizá-la. No que diz respeito à qualificação técnica do licitante, prevista no artigo 30 da Lei 8666 de 1993, nós temos ali relacionado taxativamente quais são as condições técnicas que o licitante interessado deve apresentar. Ele deve apresentar a prova do registro na entidade profissional competente, se for o caso de um registro em uma entidade profissional competente. Ele deve demonstrar a aptidão e sua capacidade técnica. Essa aptidão e capacidade técnica, ela é feita por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com as características, com as quantidades, com os prazos de execução voltados a esses objetos. Nós temos ainda, no que diz respeito à qualificação técnica do licitante, a prova de atendimento de requisito previsto em lei especial. É muito interessante esse enunciado previsto na norma, quando ele faz referência à prova de requisito previsto em lei especial, e essa lei em especial é a legislação extravagante, é a legislação voltada à consecução do objeto ali apresentado de interesse para a administração. É importante que nessa questão voltada à capacidade do licitante, nós temos 2 situações. A primeira delas é a capacidade técnico-profissional, que diz respeito ao responsável técnico por aquela entidade, por aquela empresa, e a capacidade técnica operacional. O operacional diz respeito ao acervo técnico, à experiência que a empresa detém para poder executar aquele objeto. Tanto uma quanto outra, as regras previstas no instrumento convocatório devem observar todo o rito necessário para que aquilo seja julgado objetivamente. A exemplo, o que deve ser então observado? A questão relacionada ao quantitativo do objeto dentro do atestado, a questão relacionada ao prazo de execução
daquele objeto dentro do atestado que foi emitido e todas as características fundamentais para demonstrar efetivamente a aptidão. Marçal Justem Filho, com muita clareza, comenta que a administração não pode contratar qualquer um. A administração só pode contratar aquele que efetivamente demonstrar, possuir, reunir o mínimo de qualificação para poder executar o objeto. No que diz respeito à qualificação econômico-financeira, nada mais é do que a boa saúde financeira do interessado em poder, primeiro, executar o serviço, fornecer o bem ou executar a obra, aguardar todos os procedimentos para que depois a administração promova os pagamentos. Aí nós temos aí a certidão negativa de falência concordata, nós temos a questão relacionada ao capital social ou ao patrimônio líquido, nós temos a questão voltada à possibilidade de apresentação de garantia de proposta, faz-se relação a essa garantia de proposta apenas, tão somente as modalidades previstas na Lei 8.666, eu não posso exigir garantia de proposta na modalidade de pregão. Fechando esses requisitos do 27 ao 31, nós devemos entender que essas condições de habilitação, elas irão se reunir para quê? Para que eu possa fazê-lo de acordo com a modalidade de licitação. O que é uma modalidade de licitação? Nada mais é do que um procedimento onde a administração vai definir o passo a passo para a escolha do fornecedor. Então, nós temos na Lei 8.666 5 modalidades. Nós temos a concorrência, nós temos a tomada de preço, nós temos o convite, nós temos o concurso e nós temos o leilão. Quando nós trabalhamos as modalidades de licitação, e aí a própria origem da palavra, né, a modalidade, o modo como vai ser julgado o procedimento, a concorrência ela será escolhida em razão do objeto e em razão do valor estimado da contratação. Mas qual é o conceito de concorrência que é apresentado na Lei 8.666? Concorrência é a modalidade de licitação entre todos os interessados, cadastrados ou não, mas que na fase de habilitação demonstrem a aptidão para poder serem contratados pela administração. Nessa perspectiva da concorrência, nós tivemos recentemente a mudança do seu valor. Então, nós temos a questão relacionada ao objeto e ao valor. Valor para quê? O valor estimado da contratação para obras e serviços de engenharia e o valor estimado para a contratação de outros bens e serviços que foram modificados recentemente. Nós temos a tomada de preço. A tomada de preço nada mais é do que a modalidade de licitação entre os interessados que demonstrarem aptidão em até 3 dias úteis antes do recebimento das propostas. E aí eu peço licença para que eu possa objetivamente aqui trazer o conceito, porque há uma confusão conceitual quando se trata da tomada de preço em relação à eventual exigência de habilitação. Porque para todos os fins, a tomada de preço exige que o licitante interessado esteja cadastrado ou em condições de cadastramento em até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Então, o enunciado do parágrafo 2º do artigo 22 traz nesses termos: tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observado aí a necessária qualificação. Nós temos a modalidade de convite, que também é eleita em razão do valor e do objeto, só que nesse caso específico, o convite é modalidade de licitação, onde a administração convida os cadastrados, em número mínimo de 3, para que, no dia estabelecido, apresentem suas propostas. Túlio, você disse que o convite, a administração convida no mínimo 3. Exato. Ao convidar no mínimo 3, ela não pode impedir a participação daquele que tomar conhecimento e se apresentar. A única regra é que este que tomou conhecimento deve estar em condições de apresentar toda a documentação em até 24 horas antes da data prevista para o recebimento das propostas na modalidade de convite.
é uma modalidade bem simples, é uma modalidade com um valor bem pequeno, bem menor. Nós temos a modalidade de concurso, onde a administração estabelece o concurso para que ela possa eleger contratar um trabalho técnico ou um artístico, onde ela vai atribuir um determinado prêmio para aquele licitante vencedor. Nós temos o leilão, onde a administração estabelece ali o desfazimento dos seus bens por meio da apresentação do maior lance ou oferta. E nós temos a modalidade de pregão, que não está inserida na Lei 8666, mas que está inserida na Lei 10.520. É importante entender que o pregão, enquanto modalidade de licitação, ele foge dos procedimentos que a Lei 8666 estabelece. E quando eu digo foge, é porque ele tem um procedimento próprio de regramento, de seleção e julgamento dos interessados. Em relação às modalidades de licitação, todas elas comportam o tipo de licitação menor preço, melhor técnica ou técnica e preço, à exceção do leilão, onde eu terei o maior lance ou oferta para o desfazimento dos bens pela administração. E para a modalidade de pregão, só comportará o tipo de licitação menor preço. Toda modalidade de licitação possui um procedimento de julgamento. Esse procedimento de julgamento está previsto no artigo 40 da Lei 8666, onde nós temos as cláusulas obrigatórias dos editais. Todo edital é o documento que a administração utiliza para poder selecionar, para poder dar publicidade ao ato administrativo, para poder levar à asta pública esse interesse. O edital de licitações está previsto no artigo 40. Ali nós temos as cláusulas mínimas, as cláusulas obrigatórias. E ali, dentre as cláusulas mínimas e obrigatórias, nós temos relacionado a questão dos procedimentos de julgamento. E aí, em relação ao procedimento de julgamento da concorrência, da tomada de preço e do convite, é importante que você, internauta, telespectador, tenha em mente o seguinte: o processo licitatório é um ato administrativo formal. A formalidade que a legislação apresenta é a ritualística necessária para que todos os passos sejam observados. Então, na perspectiva de se observar essa ritualística, o que é importante entendermos? É importante entendermos que esse edital deve ser divulgado na imprensa oficial. Esse edital deve ficar um tempo mínimo disponível para os interessados. Esse tempo mínimo disponível para os interessados serve para que todos tomem conhecimento e possam questionar a administração a respeito de determinados itens, de determinados pontos que ali estão estabelecidos. Dentre essa perspectiva de dar a publicidade do edital, é importante que a administração tenha sempre a visão de que, pelo processo ser público e seus atos serem públicos, há necessidade de se relacionar com o interessado. E essa relação se dá por meio de quê? Dos pedidos de esclarecimento ou das impugnações que estão previstas no artigo 41 da Lei 8666. Qualquer cidadão é parte para poder impugnar esse edital. Ele terá 5 dias úteis para fazê-lo. A administração terá 3 dias úteis para respondê-lo. Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer no prazo de até 2 dias que antecederem o recebimento das propostas. E cabe à administração trabalhar a resposta adequada àqueles interessados. Edital publicado, relacionamento objetivo, relacionamento adequado para receber as demandas e responder adequadamente, tem-se início a sessão pública. E essa sessão pública, eu me refiro apenas tão somente da concorrência, da tomada de preço e do convite. Por quê? Porque na modalidade de pregão, esse procedimento de julgamento é um pouco diferente do que é tratado na Lei 8666. Dia e hora marcados, então, para o recebimento dos envelopes com proposta comercial e documentos de habilitação, todos os interessados comparecem ao poder público. Túlio, esse seu apontamento está se referindo a uma licitação presencial. Perfeito. Eu estou fazendo um comentário aqui de uma licitação presencial. Por quê? Porque hoje eu posso ter uma licitação presencial ou uma licitação eletrônica.
Quando me referir ao pregão, falarei da licitação eletrônica por meio da modalidade de pregão na forma eletrônica. Então, a forma presencial da concorrência, onde os interessados comparecem com os envelopes de habilitação e de proposta. Túlio, se for uma licitação, se for uma concorrência do tipo técnica e preço, nós teremos 3 envelopes. Nós teremos o envelope de habilitação, de proposta técnica e de proposta comercial. Se nós estamos tratando de uma licitação, de uma concorrência do menor preço, nós temos um envelope de habilitação e um envelope de proposta comercial. Quem cuida, quem conduz, quem é responsável pela abertura desses envelopes? É a comissão de licitação, que pode ser uma comissão permanente ou uma comissão especial, composta por pelo menos 3 membros, sendo pelo menos 2 servidores qualificados, ocupantes de cargo efetivo do órgão ou da entidade que está promovendo a licitação. Então, no dia e hora marcado, os interessados comparecem presencialmente, apresentam os envelopes de proposta de habilitação e proposta comercial. Há a possibilidade do envio de envelopes pelo correio, há a possibilidade de envio de envelopes por mensageiro, tá? Isso tem que ficar bem claro, porque a lei não proíbe esse tipo de procedimento. E no dia e hora marcado, a comissão de licitação vai promover primeiro a abertura dos documentos de habilitação. Quando digo abertura, né, eu me refiro à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação. Pessoal, até esse momento, a licitação é sigilosa. Por quê? Porque eu não posso violar o lacre desses envelopes antes da data e antes do horário previsto para ocorrer a sessão pública daquela concorrência. Comissão de licitação abre um envelope de habilitação, toma todos os apontamentos ali dos interessados, faz a verificação e ali naquele momento ela já pode emitir o seu julgamento. Se todos os interessados estiverem presentes, a comissão pode ali já prolatar a sua decisão de habilitação ou de inabilitação. Se daqueles que apresentaram os envelopes, um restar ausente, há necessidade da administração divulgar esse resultado na imprensa oficial. Divulgado o resultado na imprensa oficial, todos os interessados terão prazo de 5 dias úteis para apresentarem os competentes recursos administrativos. Olha que interessante, nós estamos visualizando o princípio da ampla defesa e do contraditório. Recorre-se contra quê? Recorre-se contra a habilitação ou até a inabilitação. Inabilitação do sujeito A e habilitação do sujeito B. O professor Marçal Justem Filho, ele com uma propriedade magnífica, diz o seguinte: licitação sem competição não é licitação. Ou seja, ali naquele momento, todos os licitantes estão à procura de um eventual erro no processo para derrubar o seu concorrente. Então, se na sala não estiverem presentes todos os licitantes, há necessidade da divulgação do resultado na imprensa oficial. Se todos estiverem presentes, todos já saem intimados ali do julgamento promovido pela comissão permanente ou pela comissão especial de licitação. Aguardado o prazo, percorrido os 5 dias úteis, a administração, ao receber os recursos administrativos, deve intimar os demais interessados a respeito daquele procedimento para que no mesmo prazo possam impugná-los. O mesmo procedimento será adotado para o julgamento das propostas comerciais. Prazo de recurso, prazo de impugnação. E ao final, a administração na figura da autoridade competente irá homologar o certame e adjudicar o objeto. Então vamos agora ao quiz a respeito das modalidades de licitação. Pregão é modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, inclusive obras de engenharia, destinada à aquisição de obras e serviços de engenharia, inclusive as comuns, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio das especificações usuais de mercado. Então, vamos agora à resposta do quiz. A resposta correta é a letra C.
O pregão é modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho possam ser definidos objetivamente no edital pelas especificações usuais de mercado. E por que nós não estamos falando da aquisição de bens e serviços comuns, inclusive obras de engenharia? Porque na regulamentação atual, há vedação expressa no que diz respeito à União sobre a contratação de bens e serviços relacionados a obras de engenharia. O Decreto 5.450 de 2005, em seu artigo 6º, ele estabelece que é vedado a contratação por meio de pregão de obras de engenharia, alienações em geral e locações imobiliárias, que seguirão a regra prevista na Lei 8.666. Destinada à aquisição de obras e serviços de engenharia, inclusive as comuns, não é objeto de tratativa do pregão. Se nós excluíssemos dessa questão algo relacionado às obras e deixássemos serviços comuns de engenharia, aí poder-se-ia falar na possibilidade da utilização da modalidade de pregão. Então, a resposta certa é a letra C, onde posso contratar por pregão qualquer bem ou serviço comum, qualquer que seja o seu valor, desde que a administração faça objetivamente a sua especificação de acordo com a especificação usual de mercado. Nós temos aqui a literalidade do artigo 1º da Lei 10.520 de 2002, onde estabeleceu o conceito de bens e serviços comuns. No quiz sobre a modalidade de pregão, nós observamos a literalidade do artigo 1º da Lei 10.520. Vamos chamar agora um segundo quiz do nosso encontro? Quanto à tomada de preços previstas na Lei 8.666 de 1993, pode-se afirmar: tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Essa é a letra A. A letra B, tomada de preços, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados. A letra C, tomada de preços, é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para o cadastramento. Vamos à resposta correta. Letra A. A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Por que a letra A está correta? Primeiro, porque é a literalidade da Lei 8.666 e onde o legislador definiu o prazo para o cadastramento prévio dos interessados. Por que a letra B não está correta? Porque nós temos a ausência da necessidade do cadastramento prévio até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e também não faz referência à necessária qualificação. A letra C, ela traz de forma incompleta o inteiro teor do texto apresentado pelo legislador. É importante definir que no que diz respeito à tomada de preços, ela é procedimento onde a administração já vai buscar aqueles que até o terceiro dia anterior estejam cadastrados previamente ou em condições de fazer o cadastramento e apresentar a regularidade do 27 ao 31 da Lei 8.666. Vamos chamar aqui o nosso terceiro quiz. Quanto à modalidade de licitação denominada convite, pode-se afirmar: é a modalidade de licitação entre interessados no ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, a qual afixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados, na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas. A letra B é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, excluídos e convidados em número mínimo de 2 pela unidade administrativa. Opa, você já começa a visualizar algo de errado com essa questão.
Letra C é a modalidade de licitação entre interessados, ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não cadastrados, escolhidos e convidados em número mínimo de 5 pela unidade administrativa. Me parece que essa letra C também apresenta alguma inconsistência, tá? Vamos à resposta então desse quiz. Letra A é a resposta correta. O convite é a modalidade de licitação onde a administração vai convidar 3, no mínimo, do ramo pertinente ao seu objeto, e aqueles que apresentarem interesse em até 24 horas também podem participar. Qual é a inconsistência em relação às demais letras? A gente pode observar é a questão relacionada ao número mínimo de convidados. A gente já sabe que são no mínimo 3, a letra B traz 2 e a letra C apresenta 5 convidados. Então a resposta correta é a letra A. Nesta aula, nós vimos as modalidades de licitação, falamos a respeito dos princípios, trabalhamos os procedimentos de habilitação e de julgamento da concorrência, da tomada de preço e do convite. Falamos também da modalidade do pregão e os seus procedimentos. Muito obrigado. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.